eu vou começar a falar um pouquinho de como vai ser hoje, né? Me apresentar, né? Falar do que a gente trata aqui, o que a gente vai falar, o que eu sou, o que eu não sou. Então, vou reforçar isso. Não sou economista, não quero ser economista. Isso não impede a gente de entender economia por força da docência. Já estou aí há algum tempo, né? Estudando economia. Mas depois a gente vai passar, né? Um pouquinho da crise, tá? Eu também não sou médico, não sou especialista em saúde pública, então as informações que eu tenho possivelmente são as informações que eu tenho aqui na imprensa, né? Assim como vocês. Depois vamos passar de fato para o foco, né? Nosso foco os problemas econômicos globais e as suas consequências nacionais, né? Consequências da economia nacional, e aí para explicar um pouco a conjuntura e passar de fato a falar do que a gente pode fazer do ponto de vista do direito, né? Tem uma série de leituras aí que a gente pode fazer nesse momento, das leituras mais desenvolvimentistas do direito econômico, do qual eu também faço parte, né? Até as mais mainstream. Então, hoje você percebe um movimento nos Estados Unidos dessa redescoberta, digamos assim, do direito econômico, e eu vou explicar mais sobre isso. Depois a gente vai passar sobre as últimas medidas do governo, claro que essas informações que eu tenho são as informações até agora há pouco, né? Pode ser que, bom, os fatos estão mudando muito rápido, pode ser que estejam desatualizados, então quem tiver alguma outra novidade aí pode mandar um direct que a gente vai comentar. Falar sobre o que o governo vem definido como prioridade, né? E isso aí, essa leitura que eu e outros professores de direito econômico, outras professoras, né, nós fazemos, são suficientes, né? São suficientes do ponto de vista não só da recuperação econômica imediata, que, enfim, dificilmente vai haver, mas recuperação econômica no curto prazo, e desde os grandes problemas que a gente vai enfrentar até as oportunidades que surgem, né? Falar um pouquinho de quem pode socorrer hoje a atividade econômica, né? Várias piadas surgindo aí com Keynes, né? Daqui a pouco no Brasil, certamente o debate futadiano vai ter que voltar, né? Porque o nosso problema é um pouco mais complexo, né? E aí, só um segundo, a Carol de Oliveira está perguntando aqui se depois a live vai ficar disponível. Acho que sim. Pessoal do Disparada, aliás, que eu já vou dar agora, agradecer muito o pessoal do portal Disparada, procurem aí nas redes, na internet, né? Eles têm um site com artigos e muitos vídeos, né? Uma leitura bem distinta aí do mainstream, né? Do que se advoga para salvar o Brasil hoje. E, enfim, eles vão colocar isso online depois para ficar disponível. Se eu aprender como eu salvo esse negócio aqui, eu também coloco depois no IGTV, né? É isso aí, Matheus. Matheus me orientando, fazendo TCC. Pode dar o break agora, daqui a pouco você volta. Bom, enfim, retomando então, a gente vai passar pelo que o governo está falando que dá para fazer, quais são as nossas leituras do que deve ser feito, né? Os obstáculos a essa leitura, né? Essas possibilidades, e especialmente o enfoque jurídico e constitucional, quer dizer, a boa e velha Constituição, né? Nossa higiene legislativa, né? Sendo reabilitada, mais ou menos como o grande Keynes costumava, né, costuma passar ao longo da história. Mas, enfim, já são 8h05. Eu vou, então, começar. Bom, muito prazer a todos e todas. Nossa live começa agora. A ideia é que ela dure entre 40 minutos e 1 hora. Imagino que, pela quantidade de perguntas que eu recebi, a gente vai chegar nessa 1 hora aí. Antes de tudo, queria agradecer a todas as pessoas que
então me incentivaram a fazer isso, né? Minha esposa, minha família. Agradecer aos meus amigos professores, eu vi que o professor Alessandro Soares, que também tem o seu canal, o Ale Soares, vai comentar sobre a conjuntura político-constitucional, acho que logo mais, né, Ale? O pessoal do Disparada tá cobrindo aí também. Agradecer também de novo o Portal Disparada, né? Tem várias pessoas, Amanda, quem mais? Bianarita, Luiz Roque, quem mais? Isabela Lufrano, todo mundo que, desde a graduação, né, se articulou com pessoas dentro da Faculdade de Direito de Mackenzie, fora, para buscar o que eles mesmos chamam, que eu acho essa frase absolutamente fantástica, que é o antidestino nacional, né? Lutar contra esse nosso, parece, destino manifesto, que é sempre ser uma nação agrária exportadora, subdesenvolvida, extremamente desigual, enfim. É um portal ultra plural, então você fica tranquilo que você vai ler coisas que você concorda, que você não concorda, né? Bem fora aí da formatação tradicional, inclusive dos blogs e da mídia alternativa. Bom, começando então, para eventualmente, quem aqui não me conhece, meu nome é Rodrigo Salgado, né? Eu sou professor de Direito Econômico, Economia Política e algumas outras disciplinas do Núcleo de Direito Econômico na Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obviamente, um disclaimer, é, esse aqui é o meu posicionamento, né? Obviamente a universidade não tem nada a ver com isso, a Faculdade de Direito também não, né? Até porque somos espaços de livre pensamento, tem várias correntes. Aliás, eu já faço aqui esse disclaimer, né? Vou voltar depois nisso. O que eu vou apresentar aqui é uma leitura dos fatos, é uma leitura da conjuntura. Existem outras, muitas, apesar de elas estarem convergindo muito nesse momento. Existem várias leituras a partir da economia política, do direito, da ciência política, da sociologia, antropologia. Tem inúmeras pessoas pensando esse quadro bastante bizarro, mas um pouco previsível, que o mundo está passando hoje. Bom, sou mestre e doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, fui orientado pelo professor Gilberto Bercovitch, acho que ele vai ser citado aqui inevitavelmente, né? Vocês sabem que orientador é igual sogra, né? Dura pro resto da vida, então meu eterno orientador, já fica um abraço. Ele é averso a redes sociais, então né, não teremos a companhia dele aqui hoje. Sou advogado também, advogo no escritório na Advocacia Garcês, né, trabalho no setor de infraestrutura, especialmente focado no petróleo, mas não dentro do sistema, né, do sistema de concessões, muito para discutir né, as políticas, discutir judicialmente e administrativamente as políticas que a União, enfim, a controladora da companhia e a própria Petrobras tratam de cessão de produção, né, via ANP, as eventuais privatizações e outras discussões mais. Quer dizer, eu tenho uma atuação bem demarcada, isso também é bastante verificável pela minha trajetória acadêmica, né? Enfim, comecei a dar aula, acho que estou indo para o meu 11º ano, não foram 11 anos de ininterruptos, mas já estou na estrada há algum tempo, sou uma 15 aqui no meu 6º ano, né? Enfim, e deixar bem claro, né? Sou do direito, meu foco de estudo é o direito econômico, é o direito e o desenvolvimento, o subdesenvolvimento. Tem uma discussão também sobre a regulação macroeconômica e as consequências urbanas, né? Que é a minha tese de doutorado. Meu mestrado é sobre mercado interno, na Constituição de 88. Meu mestrado vai virar livro, estou atualizando ele agora. Vai sair esse ano ainda pela Tirante Leblanc, né, Brasil. Queria dar um abraço, inclusive, para o professor Alessandro Soares, que fez a ponte com a Aline, diretora, editora-geral da Tirante Leblanc no Brasil. Um grande abraço. A minha tese de doutorado, se tudo der certo, também sai ao longo desse ano, né, pela Contracorrente. Também dá um abraço pessoal da Contracorrente, super firmeza, porque lançar livro nesse momento histórico não é uma tarefa muito fácil. Né? Como eu falei, gente, eu não sou economista. Então, de maneira bem precisa, eu retiro informações de análises econômicas
aquelas que eu entendo que estão na linha minimamente científica e que conseguem apontar para alguma saída para o país no curto, no médio e no longo prazo. Né? Como eu falei para vocês, a crise é, que a gente está vivendo hoje, ela basicamente fez convergir várias escolas de pensamento, né? Talvez com algumas raras exceções, talvez a escola marxista mais radical e a escola mais ultraliberal, uma escola austríaca, mas entre os liberais e mesmo os keynesianos, os não liberais, há uma certa convergência nesse momento histórico. Quem são as minhas principais fontes hoje, né, de informação e de reflexão? Bom, da nossa economia nacional, não dá para não citar a professora Mônica De Bolle, que tem uma posição bastante contrária, inclusive, à política do PT, dos anos do PT, o que para mim nesse momento é um significado de legitimidade, quer dizer, é uma pessoa que ela não parte de uma natural intervenção do Estado na economia, não é de políticas públicas mais intervencionistas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é intervencionismo, mas, enfim, óbvio, a professora Laura Carvalho, né, essa sim com uma análise bem mais heterodoxa, né, também professora da FEA USP, o professor Paulo Gala, né, economista também, que esse bem figura carimbada de Globo News, enfim, seus canais na internet. São vários, né? Tem fora também, temos outros economistas que hoje atentam para isso, toda a linha neo-keynesiana está bastante atentada para os problemas do Estado e a questão econômica, né, a questão macroeconômica. No direito, tem dois autores, depois eu posso até escrever, que tem me chamado bastante atenção, né, que estou lendo recentemente, li recentemente, da professora Catarina Pistor, da Universidade de Colômbia, ela é do direito. Ela tem um livro que a gente está trabalhando nele, meu grupo de estudos, quando voltar, vai trabalhar essencialmente ele, que chama The Code of Capital, né, o Código do Capital, seria uma tradução literal. Fala um pouco de como o direito cria riqueza e desigualdade, né, são uma análise quase epistemológica do papel do direito, o que o direito faz para construir aquilo que ela chama de capital, né, ela tem uma definição própria de capital, e disso ela deriva toda a análise dela, direito de propriedade, questão de contratos, empresa. E outro professor que eu tive também contato mais recentemente, é um professor bem menos heterodoxo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Yale, né, de Yale, nos Estados Unidos, que é o Yair Listokin, ou Listokin. Mas, enfim, ele tem esse livro, está sendo um achado muito bacana para mim, Law and Microeconomics, Macroeconomics, perdão, ele fala da inter-relação do direito e a macroeconomia, que basicamente, cá entre nós, é o direito econômico. Não é? E é daqui que eu quero partir. Tá? Primeira coisa, a gente mostrar o que é o direito econômico. Né? Quem não fez a disciplina, ou, enfim, não foi meu aluno, minha aluna, veja, o direito econômico, ele basicamente é um método de análise do direito, que eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui hoje, e um ramo do direito, um ramo que basicamente estuda e opera, né, a regulação dos aspectos macroeconômicos. Então, veja, nós temos as relações microeconômicas que derivam disso. Então, vamos supor, contrato de petróleo, a gente trabalha com regras para estabelecer como o parceiro privado vai operar. Né? Isso é tudo setorizado, então, direito do petróleo e do gás. Né? Isso está dentro do direito econômico. Direito de concorrência, é o clássico, né? É um setor, uma sub-área do direito econômico, estuda, né, as relações entre concorrentes e agentes privados e várias outras áreas. Aí vai ter aquela discussão se telecomunicações, se setores regulados fazem parte do direito administrativo ou não, mas isso termina caindo no colo do direito econômico. Veja, o direito econômico, ele é basicamente uma forma de também entender o direito.
E aqui o recorte que eu vou fazer é um recorte eminentemente keynesiano e estruturalista. Esse recorte não vem do nada, assim, claro, isso também são as opções e o livre convencimento de cada pesquisador, mas ele vem também da própria análise da Constituição. Né? Uma Constituição que, ela, por mais que tenha tido mais de 100 emendas nessa altura do campeonato, e quem me conhece sabe que eu sou dos que acham que essa Constituição ou ela é ressuscitada ou a gente vai precisar de uma nova, mas ela mantém seus traços keynesianos, eu vou falar deles lá no final, e também estruturalistas. Né? Nossa proposta, então, é, a partir da análise da conjuntura econômica, entender quais são os mecanismos possíveis, né, para a atuação do Estado, seja para reorganizar a atividade privada, seja para repensar a estrutura produtiva do país. Tá claro, tá aqui, gente? É isso mesmo, Gabriela. Obrigado pelo. É macro, não micro, economics. Na hora eu me confundi. Bom, enfim. Uh, a gente vai estudar, então, aquilo que a gente chama em economia de efeitos sobre a demanda agregada, quer dizer, como a atividade econômica ou a regulação dela incide sobre a demanda agregada, o polo do consumo agregado, né, o polo da demanda. Toda vez que a gente fala em algo agregado, que a gente está se referindo ao que se coloca com a soma dos fatores. Então, eu quero entender se o comportamento, né, da massa de consumo de um país, em determinado setor da economia, né, está andando. Então, se as pessoas estão consumindo mais energia, menos energia, mais bens duráveis, menos bens duráveis. Né? Enfim, essa é a parte da primeira da nossa partida. Então, ela é essencialmente macroeconômica, né? E a outra metodologia que eu estou olhando aqui é como a gente distribui a riqueza, que em economia política a gente chama de excedente econômico. Né? Bom, sobre a parte da demanda agregada, eu sempre uso, quando discuto Keynes na aula de economia política, é, a citação aristotélica, né, que o todo é mais do que a soma das partes, quer dizer, muitas vezes o comportamento de todo mundo, né, é mais, para melhor ou pior, do que o comportamento individual. Né? É nisso que a macroeconomia keynesiana se funda. Né? E a parte de excedente econômico tem muito a ver com a decisão normativa legal, quer dizer, que está na nossa Constituição, na nossa ordem legislativa e as políticas públicas para redistribuir a riqueza produzida no sistema econômico, né? Seja através do trabalho, através da renda, né? Como o nosso desenho constitucional, como as nossas normas encaminham essa redistribuição. Tá? Como eu falei, fazer de novo esse disclaimer, isso é uma visão, né? Mesmo dentro do direito econômico, você vai ter várias vertentes, há uma vertente bem mais liberal, que fez muito sucesso, agora não um tanto mais, mas fez muito sucesso nos Estados Unidos, o Law and Economics, né? Especialmente em Yale, que é mais a Universidade de Chicago, onde a coisa nasceu, que é muito relacionado a como a lei pode aumentar ou diminuir a eficiência, o ganho econômico dos agentes econômicos, das firmas e das famílias. Né? É bastante liberal, pressupõe, inclusive, um nível de intervenção direta do Estado na economia bem baixo, e não é bem a nossa pegada aqui. Né? E parece que no próximo período não vai ser a pegada de muita gente. Tem a piada, né, que se costumam dizer que não existe ateu quando o avião está caindo. Pois é, o que não existe mesmo aliás, todo mundo vira keynesiano quando o avião está caindo, né? Hoje, o Estado aparece como um fator principal aí para conter a crise. Bom, passando agora para a crise, eu vou me ater à questão econômica. Acho que essa altura o coronavírus já está bem
espero, inclusive, que as pessoas sejam bem informadas sobre a situação, né? É, o processo de contaminação, enfim, se espalhou, né? Existe a discussão sobre o método de como atacar a pandemia, né? A Coreia do Sul testou um método bem mais radical de intervenção e de isolamento das pessoas contaminadas, né? Que mais? A Inglaterra está fazendo um experimento, parece que a Suécia está na mesma linha, né, de tentar ampliar o nível de contaminação. O governo parece ter recuado, o governo inglês parece que recuou hoje. A Itália, os italianos parecem não levaram muito a sério a questão do coronavírus por conta do índice de letalidade, né? E agora estão sofrendo as consequências e a coisa está chegando no Brasil. Vê, sobre a questão do coronavírus, eu realmente aconselho que vocês sigam a Organização Mundial de Saúde, busquem informações com reportagens, a maioria dos portais, dos veículos de notícia do Brasil, inclusive de fora, né? A Onda começou fora, abriram os seus paywalls, então você pode acessar essas informações mesmo se não sendo assinante. Já tem muito vídeo sendo produzido, então super recomendo que vocês se informem sobre isso, né? Agora, de fato, o lance aqui é econômico. E quais são as possíveis saídas que a gente pode ter no Brasil? Ou poderia ter, né? Vê, a gente começa aqui com uma leitura de que quais são os problemas econômicos globais e os seus reflexos sobre a economia nacional, para a gente poder chegar na nossa atuação aí possível dentro do direito. Bom, a gente sofre um problema duplo hoje, né? A gente tem a falta, por um lado, a gente tem a falta de oferta, né? País que primeiro se contaminou, pelo menos que a gente sabe, né? Isso é uma coisa, inclusive, que a China tem debatido muito, e o Japão também, que o coronavírus, o paciente zero do coronavírus talvez não seja chinês, mas aonde se manifestou da primeira forma que foi detectado, né? No primeiro local que foi detectado, foi a China. E a China, vocês sabem, é o centro de produção da indústria global hoje, né? A cadeia, as cadeias de valor global, as cadeias de produção hoje passam basicamente todas pela China, né? Raras exceções, mas dá para dizer que é uma regra geral. Qual é o lance? A gente fornece matéria-prima, o Brasil é um país que vem se desindustrializando desde a década de 80, de maneira muito severa. O professor Rajon Chang, de Cambridge, já alertou que talvez seja a maior experiência de desindustrialização da história da humanidade. Significa que a gente está basicamente como um exportador de commodities, né? Eu estava vendo um dado hoje, ontem, na verdade, a China representa metade da nossa balança comercial, metade do nosso lucro de exportação é para a China, né? Qual é o lance? Com a China paralisando a sua produção, não adianta você mandar matéria-prima para lá, né? Então, você tem, primeiro problema, choque de oferta. Eu estava conversando, acho que o José Renato Penelope, que depois a gente ainda vai fazer uma live nos dois, mas ele é mestre doutor também em Direito de Desenvolvimento, só que lá na China, que ele estava mostrando umas análises de que, na verdade, a gente ainda nem viu a falta de é, bens industrializados que a China produz. A gente ainda vai sentir isso, quer dizer, o problema talvez não tenha começado. Então, veja, com a China paralisada, você tem um problema de oferta de produtos. O negócio é que o vírus se espalhou pelos principais mercados consumidores globais, Estados Unidos, Europa, América Latina, né? A África, sequer dá para saber, aliás, a África e a Índia, né? Os países do continente africano, melhor dizendo, né? E a Índia, não tem nem como avaliar a extensão da contaminação. As pessoas ainda não têm como saber. Inclusive, um problema humanitário gravíssimo, né? Porque você não tem acesso a tecnologia mínima aí para detectar, que é uma coisa que certamente está acontecendo no Brasil e acontecendo nos Estados Unidos, né? Veja, agora
nós entramos, então, no problema da falta de demanda. Conforme o coronavírus se espalha, a pandemia se espalha, o que está acontecendo é que a gente perde a possibilidade de ter é, gasto das famílias, né, dos mercados consumidores, dos bens industrializados chineses. Quer dizer, mesmo que a China se recupere, você segue com esse problema. E veja, esse problema se prolonga no tempo, porque os contratos são feitos no tempo. Eu estou vendo que o Luiz, que mora na Alemanha há um tempo, foi um vizinho, um primo torto, é, tem uma empresa de logística na Alemanha, ele deve estar sabendo disso infinitamente melhor do que eu, sabe que o problema é você não tem consumo hoje, né? Aliás, você tem problema logístico sério. Quem que desembarca o produto na Europa hoje? As pessoas não podem trabalhar, né? Então, veja, nós temos esse duplo choque, né? Por mais que eles possam correr em momentos diferentes, quer dizer, primeiro a oferta, depois a demanda, isso causa uma paralisação na cadeia de produção global absurda, né? O lance é que nós não somos a China, nós não somos os Estados Unidos, né? Nós não somos os países desenvolvidos europeus, nós não temos um crescimento sustentável, nós estamos patinando, né, entra e sai de um processo recessivo econômico faz um tempo, né? Então veja, aqui no Brasil nós temos uma questão do emprego informal muito alto, nós temos uma questão relativa à baixa do preço das commodities agora com a crise, quer dizer, é, a China paralisando a produção, a demanda por matéria-prima diminui. Então, ferro, soja, tudo isso, que tem um espaço importante, né, na cesta de produtos, né, exportados do Brasil, o preço despenca, porque a demanda despenca. Aliás, esse é o grande drama de você viver de exportar matéria-prima. Né? O ganho de produtividade que você pode ter com matéria-prima é muito menor do que o ganho de produtividade que você tem em produções industriais. Então, veja, se você pega e exporta minério de ferro, você produz muito minério de ferro, o preço do minério é determinado pelo mercado global. Então, se não tem demanda por minério de ferro, o preço despenca. A mesma coisa com o petróleo e para qualquer outra commodity, pode ser agrícola também. Né? Quando a gente teve o aumento do preço das commodities lá atrás, né, nos anos Lula e Dilma, a gente teve por conta da aceleração da industrialização chinesa. Né? Com essa desaceleração, a gente certamente tem uma desvalorização, a desaceleração causa uma queda dos preços e a nossa economia para. Né? Veja, a gente tem um alto grau de informalidade, né? Cerca de 40% dos trabalhadores brasileiros hoje que têm atividade econômica são atividades precárias ou por conta própria, né? Tem inclusive a discussão, né, do mito do empreendedorismo, quer dizer, não que eu seja contra o empreendedorismo, mas o problema é que você chamar alguém que está trabalhando em aplicativo para pagar o aluguel de empreendedor é, no mínimo, uma maldade, né? Mas a gente tem essa questão. E, como eu já falei, a gente passa por uma desindustrialização gigantesca. Quer dizer, no momento que você tem a paralisação do centro de produção global, o que termina acontecendo é que você não tem como você país, você Brasil, resolver os seus problemas. Né? Hoje, o próprio Paulo Gala estava falando que vários países do mundo estão proibindo a exportação de equipamentos para a contenção do coronavírus, então máscaras, né? Parece que Singapura já proibiu, países europeus também, ter mais termômetros, tem uma expectativa que a China volte a exportar, né? Isso não é no curto prazo, mas por hora os países estão usando toda a sua capacidade produtiva, até álcool em gel. A França pediu, ordenou que as empresas de perfume comecem a fazer álcool em gel para atender seu mercado interno. E a gente não tem isso. Né? A gente pode ter para máscara, para alguns equipamentos, mas assim, a gente não tem uma cadeia produtiva para fornecer bens de consumo aqui dentro. Se a gente tivesse, já seria problemático, né? Porque a gente não vai poder trabalhar por um tempo, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, inclusive. Né? Eu vi alguns jornalistas responsáveis falando, mas na Coreia do Sul durou só 2 semanas. Sim, na Coreia do Sul durou 2 semanas porque eles têm muito Estado lá, e o Estado simplesmente fez uma medida ultra agressiva
de retirar todas as pessoas que estavam suspeitas de serem infectadas, de estarem infectadas ou infectadas e colocar em isolamento prévio. Mapearam com quem elas tiveram contato e foram atrás das pessoas, né? Não é isso que a gente fez aqui, acho que nem tem capacidade para fazer. E aí, né, fica aquela questão, para isso precisa de muito Estado. Mas, enfim, então veja, o nosso problema é muito sério. Né? É muito sério porque a nossa economia já tinha um problema real no começo do ano, quer dizer, as expectativas, a fada da expectativa, né, não apareceu pela economia brasileira, não aparece por aqui acho que desde 2016, né? Então você imagina o que a gente está aí vivendo com a nossa produção para exportação. Né? O Brasil não cresce, o Brasil tem problemas objetivos e a gente não tem muita perspectiva de sair disso. Né? E aí, o bolo da cereja, né, é simplesmente que veio uma crise arrasadora que nosso uh, uh, nossa base de sustentação econômica, que é a exportação de matéria-prima, claro, a gente exporta, a gente ainda tem um grau de exportação de bens industriais e ainda tem um nível de produção industrial no Brasil, tá? Não é que a gente virou uma fazenda. Tem gente que acha que isso é o certo, né? A gente deveria virar uma grande fazenda, mas não é isso, tá bom? A gente tem exportação de veículos automotores para Argentina, principalmente, né, e México. A Argentina, além da pandemia, tem um problema econômico sério. Então, veja, por mais que a gente ainda tenha um certo grau de indústria, a gente tem esse primeiro problema, que a gente não vai poder trabalhar nela, na espera, inclusive, que se não por iniciativa própria das empresas, tomem-se medidas para evitar que as pessoas sejam obrigadas a trabalhar nessa situação. E a nossa pauta exportadora está bastante prejudicada, de todo mundo. Isso não é um problema brasileiro, é um problema muito todo. Né? Bom, deu para perceber então que a gente, pelas próximas semanas, talvez meses, né, a gente vai sofrer bastante com a economia, com a atividade econômica. Né? A gente entra num ciclo recessivo, né? Então, veja, as pessoas não podem sair de casa, elas não podem gastar, né? E se elas não gastam, a oferta fica prejudicada, então as empresas, as firmas não têm para quem vender, e a solução óbvia nesse momento para a atividade privada é demissão. A gente vem com uma fragilização séria dos direitos trabalhistas, então alguns freios, né, que seriam importantes nessa hora para evitar a dispensa precoce de trabalhadores, como multa sobre o FGTS, né, então, ou diminuindo ou simplesmente deixando de existir, porque as pessoas não têm mais carteira assinada, explosão do trabalho sem carteira assinada no Brasil, só piora o nosso quadro. Né? Veja, então o Reinaldo perguntando quanto tempo dura. Veja, a gente pode. Quanto tempo dura a crise, o coronavírus? O Trump disse que a situação nos Estados Unidos melhora só para julho. Tá? A gente nem entrou no pico nosso ainda, não dá para saber. Pode ser que, inclusive, gente, tudo que eu esteja falando aqui, com um pouco de sorte, não aconteça. Não é isso que economistas e analistas sérios, né, do que eu acho da professora Debole, por exemplo, que não são pessoas desenvolvimentistas, não são advogados de caos, quer dizer, estão muito longe disso, estão alertando que a coisa vai ser feia. Eu recebi um informe do pessoal do Goldman Sachs que essa crise seria mais próxima de um 11 de setembro do que o crash de 2008 e 2009. Quer dizer, 11 de setembro você teve 2001, que muita gente aqui não, talvez nem tivesse nascido, né? Mas você teve uma batida forte, né, na economia global. Uh, Teve fechamento de mercado, quer dizer, a Bolsa de Nova York foi fechada, se não me engano, por uma semana. Óbvio que isso teve reflexos absurdos na economia global, mas depois você teve medidas de retomada econômica e em poucos meses a gente conseguiu voltar. Em 2008, 2009, não. É, uma bolha criou um processo de uma longa recessão e a saída dessa recessão
se deu às custas de uma maior fragilização da relação de trabalho, né? Salários mais baixos, cortes em serviço público, programas sociais. Então, né, esse é um problema que o mundo todo enfrenta hoje. Isso ajuda a explicar muito do quadro que a gente está vendo, né? Mesmo antes do coronavírus. Eu sou dos que acha que 2013 no Brasil é fruto direto de 2008 e 2009. Né? As medidas anti-recessão, anticíclicas, elas foram para jogar o problema para longe, para empurrar. Né? Então, Minha Casa Minha Vida, zerar IPI, piscofins de indústria, foi tudo para segurar os impactos da crise imediata. O problema é que você precisa de reformas estruturais, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista da gestão do Estado. E essas reformas não aconteceram, né? Pelo contrário. E, enfim, o custo do endividamento, seja do Estado, seja da atividade privada, seja das famílias, chegam no limite. Nossa taxa de juros extorsiva, né? A Operação Lava Jato contribui bastante nesse aspecto, né? Independentemente de achar no que eu acho sobre corrupção no Brasil, me parece um fato que ela desarticulou todo o setor da indústria pesada e da construção civil, e isso tem consequências diretas sobre o emprego, quer dizer, sobre a renda das famílias, ou seja, sobre o consumo que as pessoas têm, né? E agora a gente está colhendo os frutos. Só que a gente está colhendo os frutos durante o coronavírus. Veja, então, assim, por mais que a coisa seja rápida, você tem velocidades diferentes para resolver o problema. Então, vê, um lance aqui é que você tem contratação de matéria-prima, compra de insumos, né, para poder produzir daqui a algum tempo. Né? Então, veja, quando você para de comprar agora, quando uma empresa para de comprar agora, isso, mesmo com as cadeias logísticas apuradas, isso vai ter consequências aí diretas sobre o tempo, quer dizer, isso vai demorar para ser equalizado. O que o governo tem feito até aqui, para a gente já passar para a parte da ação do governo, caminhar já para o fechamento, para a gente poder conversar um pouco, escutar vocês, né? Poder ler o que o pessoal está dizendo aqui. O governo anunciou um pacote, né, em duas frentes. Né? Primeiro, o Conselho Monetário Nacional está liberando até 4 trilhões de reais, quer dizer, esse dinheiro não vai ser colocado, mas ele está à disposição para o sistema financeiro. Pô, é muito dinheiro, ainda mais se a gente compara com o quanto ele está liberando para o resto, né? E para quanto ele não está liberando para a população. Mas é importante dar liquidez para esses caras, né? Acho que o governo acerta quando ele faz isso, porque, veja, a primeira coisa é que quem tem, então hoje, vamos supor, quem está acompanhando a economia, a dinâmica econômica, percebeu que diminuiu muito, espero, né? Os lugares que vocês estejam, diminuiu muito a procura. Então, a pessoa deixa de comprar do seu fornecedor para repor seus estoques. Né? A empresa que vende o insumo para a loja, né, tem duplicata para vencer, tem conta para vencer. Esses caras, né, precisam de capital de giro, eles precisam de dinheiro para poder pagar suas contas, né, das que já estão vencendo. Eles pagam geralmente com o dinheiro que está entrando na última e vendem para poder pagar amanhã a dívida de hoje. Quer dizer, é sempre assim que você joga. Claro, tem que operar com nível de reserva, mas não com uma queda tão brusca. Né? Então, a ideia é dar liquidez. E aí, gente, tem que tomar só cuidado com uma coisa. A ideia, por exemplo, é socorrer bancos pequenos e médios, principalmente, né, nesse começo. Tudo bem, mas veja, se você é banqueiro ou banqueira, você é dono do banco, alguém resgata a tua atividade. O governo, então, empresta dinheiro para você, injeta dinheiro no seu, na sua atividade. Você consegue zerar seu passivo e sobrar uma grana. Na boa, gente, você acha que o pessoal vai emprestar assim? Abre o seu negócio aí agora, no meio do coronavírus. A preferência nesse momento, aquilo que a gente chama de economia, preferência pela liquidez. As pessoas querem estar com o dinheiro na mão. Elas não querem coisa para receber, investimento para fazer, né?
dinheiro que vai demorar para retornar. Então, o lance é que, assim, simplesmente dar dinheiro para esses bancos não significa que esse dinheiro vai além de salvar o próprio banco. Dificilmente ele vai entregar por vontade própria para um empresário, para uma empresa que queira investir. Né? No máximo, vai emprestar para fazer giro, para pagar dívida ou rolar dívida, que é o mais possível. Né? Para além disso, o governo também está liberando dinheiro para o SUS, né? Está fazendo antecipação do saque do 13º dos aposentados, está estudando novas liberações do FGTS e a ampliação do Bolsa Família, tentando colocar mais de 1 milhão de pessoas assistidas. Veja, gente, assim, todas essas medidas elas são louváveis, tá? Obviamente, esse cenário é muito melhor ter do que não ter. Mas acompanha comigo. Vamos lá. Liberando dinheiro do sistema financeiro para dar liquidez para o sistema. Bacana, importante, mas tipo, você salva um banco, mas não salva o resto do mundo, né? E digamos que, para o azar de muita gente, inclusive eu, a maioria das pessoas não são banqueiras, né? Liberar dinheiro para o SUS é fundamental, mas você está liberando um dinheiro que já está carimbado por todos os problemas que você já vai ter, né? A saúde vai precisar de muita grana. Então, eu não tenho aqui como avaliar se o dinheiro é suficiente ou não, mas supondo que ele seja, e eu acho que não é, mas supondo que ele seja, não vai dar conta, né, de extravasar e ampliar a prestação de serviços médicos hospitalares públicos no Brasil. Né? Antecipação do saque do 13º das aposentadorias e novas liberações do FGTS é para a galera pegar a grana e gastar. Vê só, a Amazon está contratando, se não me engano, 100 mil pessoas nos Estados Unidos para dar conta das entregas online. Não tem como as pessoas gastarem se as pessoas não andam na rua, entendeu? Você não pode sair, e é bom que não possa, tá? Por favor, não tem como o dinheiro circular, né? Na Itália, eu estava vendo um relato, aquele relato que ficou famoso na internet, de uma brasileira, ela falou, olha, você compra no dia 7, você recebe no dia 27 as compras que você fez no mercado. Porque eles não têm gente para entregar, entendeu? Então, assim, é um consumo muito limitado online ainda. Porque você precisa de uma cadeia logística de pessoas trabalhando. Só que essas pessoas trabalham, elas vão ser infectadas, quer dizer, né? Então, assim, nós temos limitações para isso. E isso, ainda que funcione, é só para o consumo, né? E uma ampliação do Bolsa Família é o mínimo, né? Se quando estava tudo bem já precisava de mais, imagina agora. Né? As pessoas sem emprego, sem renda, pessoas que dependem. Imagina quem é motorista de aplicativo, né? A queda que não vai ter na receita. Todos os autônomos do país. Né? Você está entendendo o nível de dramaticidade da coisa? Vai pegar gente que tinha algum tipo de renda e é possível que essa pessoa caia para a assistência do Bolsa Família. Então, nem sei se 1 milhão é suficiente, mas já é alguma coisa nesse início. Vamos ver. Acho que o próprio governo já sinalizou que pode aumentar isso. Não é algo dado, né? Não vai parar por aí. Então, veja, essas medidas, inicialmente, elas ajudam a manutenção do sistema financeiro e o consumo. O sistema financeiro é bom que ele não quebre de uma vez, que pese a maioria das pessoas não morrer de amores, né, pelo sistema bancário, especialmente brasileiro, mas não tem muita solução nesse momento, tem que manter. Né? E o dinheiro para o SUS, o mínimo necessário, uma obrigação, né, moral, inclusive, e liberação de FGTS, antecipação de 13º para fazer as pessoas consumirem, dentro dos limites que a gente vai ver de consumo. Né? Aí que vem a parte problemática. O que o governo defendeu, pelo menos até ontem, ou antes de ontem, vamos ver se o discurso mantém, né? Digamos que é um governo um pouco errático nisso, mas diz que precisava ampliar as reformas, né? A gente precisa ampliar as reformas e privatizar estatais. O que está por trás desse debate? Pegando a linha de raciocínio deles, claro. Vamos lá. Eu preciso ampliar as reformas, eles dizem, porque eu preciso que o capital internacional, público ou privado, mas notadamente privado, tenha condição de confiar no Brasil. Então, eu preciso fazer reformas para diminuir o gasto público. E o gasto público corrente, quer dizer, o gasto que a gente tem
mês a mês, ano a ano, salário, aposentadoria, manutenção de é, equipamentos públicos, etc. E apontar, então, para uma saída mais equilibrada das suas contas. Isso vem de uma lógica uma lógica, inclusive, bastante liberal, né, uma premissa microeconômica, de que você não pode gastar mais do que você tem. Né? Isso é coisa que qualquer keynesiano, por exemplo, vai falar que não existe. Né? Nesse aspecto, eu sou keynesiano, claro, mas eu concordo que também não dá para ligar impressoras de dinheiro e dormir, né, como se nada tivesse acontecendo. Você não pode simplesmente endividar, estar, endividar, 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 porque depois você não consegue manter, né? A não ser às custas de um aumento brutal da inflação. Né? Mas, enfim, a ideia, então, deles é reformar o sistema, então, nova reforma trabalhista, mais uma, né? Que mais? Reforma tributária, né? Novo pacto federativo, que mais? Tudo isso para poder alinhar as finanças públicas com os interesses do capital internacional. Porque aí, olhando para esse cenário, os grandes investidores, os pequenos, talvez os médios também, olha, pô, é um país que está pagando, as coisas estão em dia, é seguro pôr dinheiro lá, né? Vamos pôr. E aí o dinheiro internacional vai vir. Né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, privatizar estatais. Estatais dão gastos, elas têm corrupção, elas são ineficientes, o mercado resolve, por isso eu tenho que privatizar. Foi citada nominalmente, mais uma vez, a Eletrobras. Né? Esse apelo tem razão de ser, por força do trabalho, eu sei que corre no Congresso uma discussão sobre a aprovação legislativa para privatizar de vez o sistema Eletrobras. E isso foi uma jogada do Guedes para tentar colocar no colo do Congresso a responsabilidade. Aqui a lógica é muito parecida, eu privatizo os meios estatais, eu paro de dar gasto, eu entrego esses setores para para a iniciativa privada, que é muito mais eficiente, né? Que vai produzir mais riqueza, entregar um produto melhor, né? Sempre aí em consonância com a lógica da atividade econômica privada, né? Enfim, o exemplo sempre clássico desse no Brasil é a privatização do sistema de telecomunicações, né? Que foi um sucesso, que colocou todo mundo com um telefone celular na mão, ninguém tinha antes, hoje é ótimo. É assim, veja, mesmo quem não privatizou, também tem universalização das telecomunicações, tá? Isso tem um motivo, se chama satélite, fibra ótica, né? E inovação tecnológica, né? Mas, enfim, a nossa tarifa é caríssima, quer dizer, a gente criou um oligopólio concessionado pelo Estado, né? Que tem tarifa de internet bizarra, de telefone, bom, ninguém liga mais, né? Um para o outro, mas custo operacional é gigante, então você imagina isso para uma empresa, né? O quanto isso não pesa, né? Mas enfim, essa é a colocação. Vamos lá. É, sobre esses dois pontos que o governo coloca, então, de que eu preciso avançar nas reformas e preciso privatizar para gerar condições para o país crescer. E na privatização tem outra coisa, eles dizem que vai fazer caixa para o governo. Né? Bem lembrado, Patrícia. Reforma administrativa para desonerar o custo do Estado, né? Também está na conta. Mas, enfim, vamos lá do começo. Eu vendo as estatais, eu vendo a Eletrobras, eu encho o bolso de dinheiro. Sim, mas vamos devagar para ampliar as reformas para o capital internacional ver. Gente, vamos lá, você está sentado a bunda, você no seu home office hoje, né, na City de Londres ou em Manhattan, você acha que em condições normais você vai pôr dinheiro no Brasil? É verdade. Né? Assim, o dinheiro está todo indo embora, e já está indo embora muito antes do coronavírus. É só vocês olharem, pode procurar aí na internet. Né? É um dos motivos da nossa valorização, da valorização do dólar, da desvalorização do real, é porque a taxa Selic não para de cair, com a graça de Deus. Né? Significa que todos esses investidores que vinham para cá para especular com moeda, comprar e vender títulos da dívida, não se interessam mais por isso. Né?
Não tem mais ganhar 17, 20% ao ano mais inflação, como tinha alguns anos atrás. Hoje é 4,25, parece que pode cair mais, né? Inflação nossa, né? Equivalente. Então, assim, acabou a mamata, né? Para usar um termo da moda. O que está rolando? A gente vê o capital internacional sair mais ou menos desde o Temer, né? Bom, que a gente observa? Que agora a coisa agravou, né? Ou seja, esse dinheiro não vai vir para cá, ele já não está vindo, né? E quando vem também, ele fica na esfera financeira, dificilmente ele cai para investimento direto. E aí tem algumas ponderações para fazer. Não é necessariamente ruim que esse dinheiro fique na esfera financeira. Claro, você está comprando, se você compra ações, se investidores internacionais compram ações das empresas, isso dá capital para as empresas, né? O que possibilitaria, ou poderia possibilitar, um investimento dessa empresa na economia real, como a gente chama, né? Contratação de gente, comprar matéria-prima, contratar serviços, etc. Isso aumenta a cadeia é, de atividades aí no entorno dessa empresa. O problema é que, assim, veja, primeiro que a gente está com mão de obra ociosa, quer dizer, tem um índice de desemprego gigante. Então, se você é empresário ou empresária, você vai contratar, você vai investir mais, abrir uma nova fábrica, uma nova loja, uma nova prestação de serviço, sem antes repor o seu estoque de pessoal que estava trabalhando nela, né? Não, você fica, primeiro você vai, né, conforme sua demanda vai aumentando, você vai contratando gente para retomar aqueles postos de trabalho que existiam, e aí depois você começa a contratar gente além dessa conta, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que veja, há um descasamento entre hoje, que está mostrando a queda das bolsas internacionais tem mostrado já, isso não é novidade, os economistas já falam isso há muito tempo, entre a valorização da empresa na bolsa, os papéis dela na bolsa, e a atividade em si, né? A rentabilidade, o capital empregado e a produção de bens ou prestação de serviços daquela empresa no mundo real. É só você acompanhar a curva de valorização das retailers brasileiras, né? Magazine Luiza, Renner, acho que Riachuelo menos, mas enfim, essas empresas têm as valorizações acionárias absurdas, 300% ao longo de X anos, 5 anos, 10 anos, e as vendas aumentaram, mas não aumentaram muito. Quer dizer, esse momento que a gente vive é um momento de decréscimo do consumo, né? As famílias são mais pobres, porque quem conseguiu emprego ganhando menos, né? De 2016 para cá. Então, veja, não tem essa relação natural, né? Mas, tudo bem. No quesito das reformas, a gente entra na lógica de, veja, eu preciso de um novo sistema tributário. Óbvio que eu preciso de um sistema tributário. Eu sempre brinco na aula, poucas coisas chamam mais o nosso consenso do que bater no sistema tributário nacional. Né? Você põe o anarco-comunista, o anarco-capitalista, tem Banco Mundial, empresário, todo mundo tem um, um pouquinho para bater no sistema tributário. Ele é perverso, ele é, né, desigual, ele agrava a desigualdade. Né? Já tem muita gente falando isso há muito tempo. Claro que você precisa de uma reforma tributária. Mas veja, buscar reformas como a administrativa, como a tributária, para achar que o capital vai voltar, o capital vai voltar daqui a 2 anos, 1 ano, sei lá quando vai acontecer. Você está trabalhando com tipo, o nada, não tem uma informação real. As pessoas nem sabem o que vai acontecer amanhã, né? Cada dia é um circuit breaker diferente, né? Então, enfim, a expectativa do capital hoje é muito ruim. Quando ela é muito ruim, ela retrai e o dinheiro volta para suas origens, volta para os Estados Unidos, volta para a Europa, volta para a China, né? E vai procurar as coisas mais seguras que existem. Título da dívida pública norte-americano, né? O que mais? O ouro que não para de se valorizar, tudo bem que tem um rolo aí com a Rússia e com a China que estão aumentando suas reservas de ouro já há algum tempo, mas enfim, também tende a se valorizar, né? Mas tudo fora, não é uma coisa que vai, o dinheiro não vai vir para cá agora,
né? É, e outra, né, gente? Como um aluno meu me lembrou, qualquer investidor internacional, quando ele vai olhar aonde pôr dinheiro, sabe uma das primeiras coisas que ele olha? O Cadastro Geral dos Desempregados, o CAGED, né? Se o desemprego está muito alto, você tem uma baixa demanda agregada. O cara não põe dinheiro, né? Bom, isso ajuda a explicar também porque o dinheiro está indo embora, né? Não é muita novidade. E aí, vem, a gente passa para a segunda. Então, a primeira parte, né, de ampliação das reformas. Bom, a gente tem problemas mais objetivos, né? O Congresso vai ter que parar de funcionar, porque na entourage lá por Miami voltou uma galera, né, com o nariz escorrendo e com febre. E o que aconteceu é que a gente vai ter que ter sessão virtual para medidas urgentíssimas. Você estava ouvindo agora na rádio o pessoal mostrando como vai ser o sistema de votação, né, virtual. Então, assim, não vai passar muita reforma nesse momento histórico, né? E depois vem a eleição municipal, quer dizer, voltar a reforma administrativa com eleição municipal. Fala Humberto, beleza, mano? Que mais? Então, veja, fazer reforma nessa altura do campeonato, assim, tudo bem, você pode retomar com uma agenda para 2021, dentro da tua lógica, né? Mas para por aí, né, gente? Assim, não dá para pensar que no curto e médio prazo a gente vai ter algum retorno por conta disso. Não necessário. Mesmo que tenha. Então, veja, é muito incerto. Então, você está vendendo felicidade com algo que você não tem na mão, né? É tipo comprar no Wish, né? No site Wish lá. Você compra, aí você vê aquelas coisas bem exóticas, e aí você vê se um dia chega, né? Então você vê isso aí, veja, fazer reforma, vamos ver se um dia chega, né? O capital internacional. E aí a segunda parte, que para mim aí, no caso da. Talvez precise de alguma ajuda. Mas enfim, para além disso, da questão das finanças, tem um problema objetivo, gente. Assim, se você olhar para a Europa, as pessoas estão segurando suas contas. O governo do estado de Nova York passou uma lei proibindo os despejos enquanto durar a crise, né? Porque autônomos e, enfim, pessoas que vão ser demitidas não vão ter como pagar o seu aluguel. As pessoas não vão poder pagar a conta de luz, né? Você quer entregar para o setor privado, como que você vai resolver esse problema, né? Então veja, privatizar estatais agora, Petrobras, Eletrobras, além do objetivo que o fato de que não vai ter comprador, ou vão querer pagar muito baixo, né, ainda compromete a própria saúde do governo, da economia brasileira. Quer dizer, o governo vai fazer caixa vendendo uma empresa para pagar a dívida, vai usar dinheiro bom, na Eletrobras dá lucro, as distribuidoras não davam, a Eletrobras dá, Petrobras mais ainda, né? Para entregar para o setor privado. E assim, gente, isso revela um pouquinho o que eu acho que é central nesse momento. Eu escrevi, acho que um postzinho ontem, falando, olha, ontem não, o Disparada, eu fiz um post no Facebook, o Disparada colocou disponível lá, portal Disparada, né, sobre o que eu entendo do ponto de vista do papel do Estado e do direito, por consequência, nesse momento. A gente tem que sair da lógica da eficiência econômica, tá? Mesmo que você tenha muita certeza nessa discussão, né, por uma questão, inclusive, moral. Eu preciso criar demanda, né? E a eficiência econômica não necessariamente cria demanda. Muitas vezes a eficiência passa por diminuir custos. Isso significa demissão, né? Encurtamento da sua cadeia produtiva, forçar o seu fornecedor a te vender mais barato. E a gente precisa de ganho econômico. Desculpe a heresia, né? Mas o que a gente precisa agora, gente, é de ineficiência. Desde que essa ineficiência, claro, corra para o lado da demanda. Precisa de emprego, tá certo? Que mais? Por isso que, assim, todas essas medidas, né, que estão sendo feitas nesse momento, elas são de curtíssimo prazo, elas são bem-vindas, óbvio, não é uma crítica, né? Sim, a eficiência distributiva, Pedro, a gente já conversa dela, mas eu tenho que pressupor que vai ter
mecanismos de eficiência alocativa, né, cara? O dinheiro tem que sair de onde ele está e ir para a esfera produtiva, entendeu? Se o Trump, que estava até outro dia falando que não tinha coronavírus, né? Tava discutindo que até outro dia não tinha coronavírus, está falando que o negócio só acaba em julho. Cara, o dinheiro vai empossar onde ele puder, que é, inclusive, a contração natural, né? Não acho que isso seja um problema. Aliás, um dado da realidade, né? Agora, a gente pode pensar, é claro, para o curto e médio prazo, peraí, Vitória, pensar em curto e médio prazo, a questão de como melhorar a cadeia produtiva, melhorar a nossa relação com a própria alocação de capital. Mas veja, só para deixar claro aqui, estão perguntando sobre o ponto da eficiência. Vê só, quando a gente pensa em direito à economia, a gente pensa, então, por exemplo, no setor regulado, setor de energia elétrica. Qual foi a ideia da privatização do sistema lá atrás, né, no RESEB do Fernando Henrique Cardoso, no programa de reestruturação do sistema elétrico brasileiro? A ideia era criar um mercado de energia para que outros agentes econômicos privados, com termoelétrica, produzindo a sua própria energia, então você pega dinheiro, você tem um know-how, vai lá, faz uma termoelétrica, produz energia, vende energia nesse mercado, usando a infraestrutura pública, os linhões de transmissão, enfim, né? E o Estado também, com as suas hidrelétricas e outras fontes de térmicas também, energia nuclear, possa vender. Não. Qual que é a ideia? Você criar um mercado de oferta e demanda, que seja, né, mais justo para o ofertante e que possa garantir eficiência para o demandante, quer dizer, possa jogar o preço lá embaixo, né? O lance é que, assim, toda atividade privada que pensa em eficiência zero é o resultado econômico dela. E que está certo, a empresa não pode pensar de outro jeito, senão ela é uma ONG, ela não é uma empresa, né? O problema é que se você, assim, está certo do ponto de vista dentro do capitalismo, né? A gente pode discutir se o capitalismo está certo, né? Que eu tenho algumas dúvidas, mas é assim que o jogo é jogado. Então veja, você abre uma empresa, você não abre uma empresa para fazer caridade. Você não pode empregar mais gente do que você tem, você não pode ter mais custo do que você tem, você tem que estar brigando por eficiência, até porque o seu concorrente em tese está fazendo isso, né? Se você não fizer, você vai ser atropelado por ele, né? Termina criando em risco, colocando em risco a sua própria empresa, a sua própria atividade econômica. O lance é que, veja, das portas morais da eficiência, as portas fundamentais da eficiência, é exatamente gastar o mínimo possível nos seus custos de produção, que inclui emprego. E nessa hora, a gente precisa, numa primeira rodada, talvez por alguns meses, né, com sorte, de emprego, de gente ganhando dinheiro. Então, a PJ tem que ganhar menos para as pessoas físicas ganharem mais, né? Então, veja, eu preciso criar um mecanismo de redistribuição dessa riqueza que a empresa é criada. Então, eu preciso criar mais empregos, né? O problema, gente, é que, assim, a não ser que você seja a China, você não pode fazer isso, né? Senão não é uma democracia ou não está dentro do capitalismo. Eu não posso forçar uma empresa a contratar. A gente sempre opera dentro de uma economia de mercado com incentivos ou desincentivos. Incentivo, eu te dou crédito barato para você abrir postos de emprego, postos de trabalho. Desincentivos, demitir ou pagar multa, né? Mas sempre nessa esfera. Então veja, a gente tem que pensar aqui como criar mecanismos para viabilizar a manutenção do emprego. E aí, o lance com a energia é fundamental, né? Sem energia não tem atividade, né? Tudo que a gente precisa tem energia elétrica. Quer dizer, você vai privatizar nesse momento? Eu acho, claro, que isso é uma jogada política para colocar no colo do Congresso, falar que a agenda de reformas é importante, mas, né, foi dito pelo ministro, então tem força de política de Estado, logo tem que ser levado a sério, né? Eu sei que algumas pessoas hoje no Brasil, nas suas posições, têm dificuldade de entender isso, mas
tua liberdade individual acaba diminui bastante quando você assume um cargo público. Então falou, assume. Vê, o lance, como eu falei, é que a gente tem um problema de consumo, né? E com a restrição de circulação de pessoas tendente a aumentar, né? A tendência é que a gente tenha uma queda de consumo. E por outra medida, o dinheiro que entrar agora tende a ficar na mão dos agentes econômicos, pessoas físicas ou jurídicas, né, firmas ou famílias, para garantir liquidez, né? Se você tem um pouco de dinheiro agora que não foi massacrado aí na bolsa, todo mundo deve ter pensado assim, puta, o que eu faço com o dinheiro? Deixo lá, não deixo? Puta, se der merda, eu preciso pegar essa grana rápido, gastar em alguma coisa, vou comprar imóvel, vou comprar alguma coisa que não deprecie o valor, né? Essa pergunta já se fez, entendeu? Então, você não acha que o banco está pensando diferente ou que a empresa está pensando diferente? Em momentos de crise, isso é uma frase keynesiana, tá? Para quem não conhece, a preferência do agente privado é pela liquidez, é ter a grana na mão, né? E aí, pensar só em manter cadeia de crédito, tudo isso é importante, claro, o dinheiro tem que estar lá, como é importante cortar a taxa de juros, é importante viabilizar dinheiro como o Banco Central norte-americano viabilizou, 700 bilhões de dólares, né? Parece que não teve o efeito desejado nas bolsas, mas acho que isso não é só o central aqui, o dinheiro tem que estar disponível. Mas a gente tem problemas de retomada, problemas de manutenção de emprego e de retomada. E aí, qual que é a solução clássica? A solução clássica pós-keynesiana é o Estado, né? O Estado tem condição de se endividar, eu vou entrar no caso brasileiro já, mas com regra geral, né? O Estado tem condição de se endividar, o Estado tem como pensar formas aí de atuar sobre a economia. Pode fazer compras públicas de emergência, pode pensar projetos de médio e longo prazo em infraestrutura urbana, que a gente precisa bastante, né? No momento que a gente não sabe como a coisa vai se comportar. De novo, pode ser que tudo isso passe rapidamente, mas não é o que estão apontando, né? Quais são os obstáculos para isso, para a gente fechar? Né? Eu dividi em dois grupos aqui. Né? A atual política econômica, que segue uma linha do mainstream, né? Do centro aí, pensante da economia global, e o próprio direito. Né? A política econômica que ela está focada, como coloquei para vocês, no corte de gastos e privatização. Eu quero criar um ambiente saudável que possa mostrar para o investidor que é possível investir no Brasil, que o Brasil não tem um comprometimento futuro com gastos com previdência, quer dizer, daqui a X anos a gente não vai conseguir pagar a previdência, a gente tem um ambiente regulatório adequado, então as pessoas que colocam dinheiro aqui sabem as regras do jogo, etc. e tal, né? Isso vocês vão ouvir falar bastante, a gente pode fazer outra live sobre isso, posso fazer outra live sobre estatais também. O que eu quero me concentrar para a gente finalizar é o direito, né? A gente constitucionalizou um teto de gastos, né? Tá discutindo aí a proposição de uma PEC emergencial, enfim. Mas a regra que está colocada durante 20 anos, os próximos, acho que 18, 17 agora, a gente não pode, o governo não pode investir mais do que aumentar o nível de investimento público acima da inflação. Então, se a inflação for de 4%, posso aumentar 4% o investimento do Estado. Né? Para quê? Para frear o endividamento público. Como é que o Estado cria dinheiro? Ele lança títulos da dívida, né? Pode comprar lastro, né? A gente comprou bastante ao longo do tempo, muito dólar, mas, em geral, para criar moeda, você lança títulos da dívida e as pessoas compram esses títulos e você imprime o dinheiro, põe o crédito. E também tem a taxa de alavancagem dos bancos, quer dizer, quando você permite que um banco empreste mais dinheiro do que ele tem, e isso é o sistema de reservas fracionárias, isso acontece no mundo todo, você está permitindo que o banco crie dinheiro, né? Porque se para cada R$1.000 que ele empresta ele tem que ter 700 na conta, esses 300 não existiam, né? Ele pinga na sua conta, mas não tinha antes. Então, esse dinheiro vem para a sua conta sendo criado pelo banco. Então, são duas políticas, tem várias outras formas, claro,
né, de criação monetária. Só que isso cria meio circulante. E aí tem toda a discussão. Se você aumenta a massa de dinheiro sem aumentar a massa de produtos, né, de riqueza do seu país, você causa inflação. Né? Essa foi a regra para o plano real, inclusive. Né? Mas, enfim, veja, a gente tem esse problema de fato. A Constituição proíbe isso hoje. Segundo, também constitucionalizada, a regra de ouro, né? Que é a regra que diz que eu não posso, eu, Estado, fazer dívida para pagar a receita corrente, a despesa corrente, perdão. Ou seja, eu não posso me endividar para pagar salário, pagar infraestrutura, pagar o meu custo de rotação do Estado. Né? Para isso eu tenho que arrecadar imposto. Né? E aí que entra o problema. Para ter imposto precisa ter atividade econômica privada, né? Senão a galera não paga imposto. Mas tudo bem. No caso da PEC de gastos, ela tem, por mais perversa que ela possa ser, ela tem saídas aí. E o gasto, por exemplo, com saúde, sai facilmente dessa análise. Acho que é um consenso hoje que não tem problema gastar mais. Né? A regra de ouro não, né? Teria que ser revista. E a lei de responsabilidade fiscal, que coloca, entre outras coisas, que os novos gastos têm que ter fonte de origem. Quer dizer, eu tenho que mirar, qual o imposto, da onde vai vir o dinheiro que vai financiar o aumento aí da despesa com educação, com estrada, etc. Né? Então veja, nós temos problemas sérios aqui do ponto de vista jurídico, temos travas que terminam colocando para a gente alguns elementos que dificultariam a entrada do Estado, né? Fazendo compras públicas, se endividando, pensando em projetos de infraestrutura. Projetos de infraestrutura demoram anos, que tem um lado ruim, quer dizer, o dinheiro não vem agora, mas sinaliza que vai ter emprego durante um determinado tempo. A gente tem que pensar que são fases distintas. Eu preciso, primeiro, né, cuidar dos mortos e feridos, em todos os sentidos. Né? Então, eu preciso de dinheiro agora para manter o sistema funcionando. Depois, eu tenho que pensar como estabilizar o problema e pensar numa saída de longo prazo. Né? A questão que eu queria colocar para vocês é as nossas possibilidades constitucionais. Né? Ao mesmo tempo em que a nossa Constituição tem questão do PEC de teto de gastos, a regra de ouro, a lei de responsabilidade fiscal, nós temos alguns comandos constitucionais, como o artigo 3º, né, que coloca como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a busca pelo desenvolvimento econômico. Temos o artigo 170, que organiza como deveria ser a ordem econômica brasileira, coloca entre seus incisos, além do desenvolvimento e a diminuição das desigualdades, coloca também a necessidade do pleno emprego. Né? Pleno emprego que é um estigma bastante keynesiano. Aí, né? A ideia de que eu, para manter a atividade econômica saudável, eu preciso ter o máximo de empregos possíveis. Né? Tudo bem, tem a discussão da curva de Phillips, que quando muito emprego gera desemprego, né? Uma curva que é um pouco combatida, e mesmo que a gente tome ela como verdade, me parece que a gente não está com sobreemprego, né? Não tem mais gente, a gente não está operando acima da capacidade de emprego. A Constituição coloca, né, nesses termos que eu poderia, de fato, fazer isso. Ou pensar um Estado a partir disso. Né? O lance, gente, que é uma coisa que já está acontecendo desde 2008 e 2009, é que aquela aversão ao papel do Estado na economia e a criação de mecanismos jurídicos que garantam essa ingerência, né, sobre a atividade econômica, né, essa indução da atividade econômica mais explícita com estatais ou não, ela tem sido revista. Né? Aqui a gente está num momento de bastante aversão ao papel do Estado. Né? Claro, não dá para deixar de criticar uma série de medidas que foram tomadas e que, assim, algumas delas, à época eu defendi, como zerar PIS, COFINS e IPI do nosso sistema de produção automotiva, quer dizer, que se mostrou bastante ineficiente, a gente não demandou nada em troca, a gente desonerou a empresa em troca dela manter o emprego e não pediu nada em troca, além do emprego. Né? Isso teve uma série de consequências, ainda mais no momento de crise internacional, né? Os mercados estavam se recuperando da crise de 2008 e 2009. Então teve muito erro, de fato. Né? Ser pró-Estado ou pró-mercado não é garantia de
acerto, tá? Se fosse fácil assim, estava resolvido, né? Só migrar todo mundo para um lado. Mas veja, o que a gente precisa de fato é uma nova compreensão sobre o papel do Estado na atividade econômica, né? Claro, buscando eficiência no médio e longo prazo, quer dizer, dentro de uma perspectiva capitalista, eu tenho que entender isso, né? Mas eu preciso perder alguns traumas, né? Eu preciso entender que não dá para tirar o Estado da jogada. Se você voltar para o Adam Smith, por exemplo, você vai ver claramente que ele não está dividindo entre Estado e mercado. Ele está querendo pactuar um novo Estado para uma nova leitura sobre o que é a sociedade, o que é a iniciativa privada, né? O Estado tem tarefas, claro, né? Ele é um liberal, então as tarefas para ele são mínimas, mas enfim, essa é a primeira coisa, tá? O lance, gente, é que a nossa Constituição ela é uma peça política. E como qualquer peça política, ela precisa de demanda política, né? O professor Canutilho, quando escreve sobre a Constituição Dirigente, que é a tese de doutoramento dele, se não me engano, professor de Coimbra, dizia que, ele tem um livro, né, Constituição Dirigente, que eu usei no mestrado, e quem lê Constitucional termina esbarrando com isso em algum momento, que vai dizer que as constituições que têm prescrições, né, programas para a sua nação, elas tentam dirigir o processo político e econômico, por consequência, de uma sociedade. Todo mundo cita essa parte, fala, né, mas que as pessoas não leem a segunda metade do livro. A segunda metade é sobre a questão da legitimidade da Constituição dirigente. A nossa Constituição ela é dirigente, isso inclusive pessoas que não são nem um pouco afetas a essa ideia concordam que nós temos comandos constitucionais para dirigir o processo de desenvolvimento nacional, por exemplo, né, ou dirigir determinadas esferas da sociedade, então o serviço universal de saúde, né, o sistema universal de saúde uma questão de direção, né, que você está dando sobre a área da saúde, para citar alguns exemplos, mas o artigo 3º está lá, buscar o desenvolvimento econômico nacional, diminuição das desigualdades sociais e regionais, superação da pobreza, né, tem vários comandos que o Estado e que a nação, né, deve perseguir. O lance, gente, é que as pessoas têm que querer isso, né? Tá na Constituição pode não significar muita coisa, né? Assim como ninguém lembrou desses artigos para poder passar uma PEC que controla o teto de gastos, a gente pode deixar, viu, gente, que depois vai pro Stories. Assim como a gente conseguiu passar uma PEC que limita o teto de gastos, que na minha leitura é inconstitucional, você pode, né, fazer uma interpretação que na atual conjuntura o mercado interno, né, previsto faz parte do patrimônio nacional e tem que ser preservado. Dá uma olhada no artigo 219 da Constituição. O que ele fala lá? Que o mercado interno é parte do patrimônio nacional e deve ser preservado e incentivado a fim de promover desenvolvimento econômico e social do país. Né? Isso, basicamente, eu estou querendo manter níveis de emprego e renda dentro do meu país. É isso que eu estou falando quando eu falo de mercado interno. Só que o nosso mercado interno ele tem problemas estruturais, né? Estruturais que a gente pode voltar lá para a escravidão, né? Assim, o professor Silvio Almeida, melhor que ninguém aí, pode falar mais sobre isso. Mas nós temos problemas estruturais de produção, quer dizer, que faz parte também uma nova regulação, sim, trazer investimento externo, sim. Mas veja, tem alguns elementos que ainda mais agora, possivelmente não vão ser tratados pela mão invisível do mercado. Né? É muita boa vontade você achar isso. E a questão é, quanto tempo isso vai durar? Né? Quanto tempo a gente vai passar por isso? A gente pode ter a opção que, por exemplo, o Hoover, né, o presidente do crash de 29, teve, que é uma posição, inclusive, moralmente muito honesta. Falou, olha, quem causou toda essa loucura no mercado financeiro norte-americano foram vocês. Agora quebra aí, cara. Risco do negócio. Não queria, né, fazer o faroeste no sistema financeiro, agora quebra. Qual que é o problema? O problema é que tem um monte de gente que não tem nada a ver com a história que paga. Né? Esse é o grande dilema aqui. Tipo, lá em 2008 e 2009, o governo americano emprestou quase $1 trilhão em uma semana.
O gasto público americano foi de 3 trilhões, eu acho, ao longo da crise toda, alguma coisa assim. Mas 900 e muitos bilhões em uma semana foram liberados para salvar o sistema financeiro norte-americano. Que é um absurdo. A galera pegou essa grana e pagou um bônus deles. Mas veja, se os bancos quebrassem naquele momento, né, a gente ia voltar para a Idade Média, sem forçação de barra. Então veja, o problema é o que a gente tem que pensar é como não deixar chegar nessa situação. E aí a Constituição mostra como a gente tem que fazer isso. Tem que buscar o desenvolvimento econômico. E aí vai precisar do Estado. Então eu tenho que pensar, não pensar numa PEC, num teto de gastos, é ter um teto de gastos que seja execuível, né? Levar em consideração o timing político para o teto de gastos. Então, fazer como países da Europa fazem. O partido assumiu o governo, envia uma lei, um projeto do teto de gastos. Ele é obrigado a fazer isso, dizendo o quanto que ele quer gastar. E aí os representantes do legislativo, os nossos representantes falam, não, você vai gastar demais, não, esse é de menos. Né? Isso dura enquanto durar o mandato do cara. Acabou o mandato, ele cai fora. Né? Então, veja, a gente precisa repensar e, assim, já está muito tarde, é claro que isso vai durar muito, esse tema vai durar bastante, então a gente pode voltar aqui e fazer outras lives, ou, enfim, gravar vídeos. Mas eu queria, gente, como sempre eu falo muito, né, ouvir um pouquinho de vocês. Quem quiser mandar um direct aí, perguntas para serem respondidas. Ao longo do tempo, quer ver, aqui no aplicativo não estou conseguindo carregar todas as mensagens, mas ao longo do dia eu recebi várias perguntas, né? O Gabriel Inforsato, como é que você vai, Gabriel? Tá por aí, não? E mais gente, teve mais alguém, o Reinaldo, me perguntou sobre a questão de como podemos ajudar microempreendedores, né? Seja pelo lado da demanda, a gente gastar, né? Comprar dos pequenos, mas também políticas de salvação, né? E de reestruturação para micro e pequenas empresas, né? Veja, você tem mecanismos de crédito, então usar bancos públicos para isso, inclusive, né, agora que a caixa preta do BNDES acabou, né, talvez seja um momento de lembrar dele, né, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Deixa eu só pegar uma aguinha, gente. Para aliviar da capital de giro, a gente poder girar o funcionamento da empresa, né? Mas seria importante pensar em, por exemplo, compras públicas e criar cadeias produtivas, é óbvio, né, para aquilo que tem demanda no momento, para manter alguma atividade econômica, né? É claro que você precisa de uma reforma tributária, quer dizer, sem dúvida disso. Que mais? O duro é que eu não estou conseguindo carregar agora. A Carolina Abreu, Carol está mandando mensagem aqui. Você acha que é possível que o Guedes faça uma guinada para maior participação do Estado na nossa economia? Ou é praticamente impossível? Olha, esse é o momento que todas as festas estão sendo testadas, né? O avião está em queda livre sem as duas asas. Então, sei lá se ele vai acordar diferente, né? Mas não é o histórico dele, né? Ele tem, inclusive, ele foi pesquisador, se não me engano, professor na Universidade Católica do Chile, estudando os efeitos. Ele é um defensor até hoje do modelo Pinochet, né? Que para além de ser um golpe de Estado, que para mim já é suficiente, né? Ainda, digamos que não é bem o meu modelo de estado de bem-estar. Então, acho difícil que ele mude. Talvez a conjuntura faça alguma coisa, não sei se ele tem apreço pela cadeira, né? Às vezes a ambição de ficar termina mudando a conjuntura. Eu espero que, independentemente de quem seja, né, por mais tímido que possam ser as medidas, que tenham mais medidas, né? Mas eu acho bem difícil a gente mudar isso nesse momento na cabeça dele, né? Pelo menos historicamente não é o que ele faz. O comércio da esquina, o que fazer? Reinaldo, olha só, você pode pensar em medidas, por exemplo, suspensão de cobranças, suspensão de pagamento de aluguel, né? Pensar em estruturas para aqueles que vivem da renda do aluguel poderem também sobreviver, né? Mas isso tudo é endividamento público, sacou? As pessoas precisam
se conscientizar que isso vai ter um preço depois, inclusive inflacionário, tá? Vai ter inflação já, claro, porque você vai ter um problema de oferta e demanda, né, global, então a tendência é que as coisas se encareçam. É claro que o mundo está tão estranho que pode ser que não, mas a tendência seria essa. E é claro que se você tem um sobreendividamento do Estado, você vai ter que mudar sua matriz tributária. Tipo, em bom português, você vai ter que arranjar mais dinheiro, vai ter que cobrar mais imposto. E aí a reforma tributária realmente é fundamental. Né? A minha ideia, que não é minha, na verdade, é você focar hoje em quem vive de renda, especialmente de ativos financeiros, né? E desonerar especialmente atividade FIM, atividade privada, né? Grande ou pequena, né? No setor de serviços e indústria, enfim. Né? Que mais? O Ricardo Colli falando, o Lara Rezende diz que a política econômica desse governo é baseada no liberalismo primitivo. Então, é porque é muito da tradição da escola de Chicago, né? Que naquele momento mais radical da escola de Chicago, nem ela é mais assim, né? Mas enfim, de fato, o André Lara Rezende ele vem mudando sua opinião sucessivamente, né? Que mais? Vamos lá, gente. Alguém quer mandar mandar perguntas? Não sei se é a minha internet aqui que está muito ruim. O que os governos estaduais podem fazer, a Gabriela Evangelista, para amenizar os efeitos do coronavírus? Olha, Gabriela, tem uma questão de saúde pública iminente, que aí não é comigo, né? Nós temos especialistas, no caso, que estão estudando. Do ponto de vista econômico, municípios... Aí, assim, nós temos que repensar o papel do Estado e do município hoje. Né? A maioria absoluta dos municípios vive de transferência de tributos federais. Né? Basicamente, o cara administra a folha de pagamento, o prefeito, a prefeita. Então, tem que repensar aí a capacidade de endividamento dos estados e municípios. Qual que é o problema disso? O problema é que isso costuma sair do controle num país como o Brasil. Né? Então, se você descentraliza o gasto, você pode até ganhar em eficiência, né? Mas a coisa não necessariamente vai ter o retorno esperado. Quer dizer, você ganha eficiência porque a prefeitura está na ponta do serviço, então em tese sabe melhor. Mas o problema é que pode sair do controle porque você precisa de uma infraestrutura de controle via tribunais de contas, Ministério Público, sociedade civil organizada, né? Poder judiciário, administração como um todo, que a gente sabe que a gente não tem. Né? Mas é isso, são as escolhas, entendeu? Então, é o que a gente chama em economia de trade-off, né? É a renúncia de uma coisa para um ganho com a outra. Sempre falo isso em aula. Tem um livro da Cecília Meirelles, né? Ou isso ou aquilo. Isso é um trade-off, né? Você tem que fazer a sua escolha aí. O que é melhor e o que é pior. No curtíssimo prazo, acho que não tem muita saída, tem que aumentar gasto. Né? A gente vai passar por um período, parece que ruim, espero que esteja errado, mas se as previsões estiverem corretas, acho que as próximas 2 ou 3 semanas, simplesmente a gente não vai ter consumo na rua. Né? E aí, enfim, tem que repensar nisso. A Alemanha, quer ver, o Luiz ele falou, né? A Alemanha está dando subsídio. A Alemanha está uma série de saídas de curto prazo muito bacanas. Então, por exemplo, quem vive de espetáculo, de evento, está recebendo auxílio do governo. Né? Que mais? Está garantindo o pagamento para funcionários. Né? Então, são medidas de curto prazo, por 3 meses. A Mônica De Bolle vai soltar uma matéria no Estadão, uma coluna no Estadão, não sei se já está online, mas ela disse que é para amanhã, falando das propostas dela, super agressivas, assim, para o nosso padrão hoje, né? De gasto de curto prazo, assim, as pessoas receberem dinheiro mesmo. Né? Vamos lá. Mas, enfim, para isso, Gabriela, para os municípios e os estados entrarem na conversa, a gente precisa rever toda a política de gastos, porque, como você sabe, estados e municípios estão super endividados, né? Quem que vai absorver esse endividamento? Vai ser a União? Né? Você vai flexibilizar o teto?
São opções? Eu acho que sim, mas isso tem que ficar muito claro, que isso vai ter repercussão na economia depois. Né? Então veja, a saída não é muito simples, mas é por aí. Temos mecanismos de direitos para depor do presidente, certo? Acha que pode acontecer uma vez que o mercado não estará contente? Sabemos porque a Dilma foi deposta, né, para além da misoginia. Então, Carolina, assim, temos, né, o professor Conrado Rubner Mendes é um cara muito bacana, sugiro que você acompanhe ele no Twitter. Ele escreve bastante, acho que ele está na Folha, né, ele manja bastante de impeachment e ele já anunciou aquilo que a gente já sabia, não tem muita novidade. Configuração de crime de responsabilidade tem uma questão subjetiva aí. O corpo político, né, via Congresso Nacional, topa pagar o preço? A gente banalizou o nosso impeachment, né? Essa é a verdade. A gente tem que entender, gente, assim, você quer ir para um modelo parlamentarista, né? Claro, tem que fazer uma reforma política, diminuir a quantidade de partidos, bacana, é mais fácil dissolver, né, governos. Tá na conta isso já, né? Inclusive, países europeus bem mais maduros que nós conseguem viver aí meses, às vezes mais de ano, sem governo formado, quer dizer, com governo provisório. Então, essa é uma escolha. No presidencialismo é outra. Você tem chefe de Estado e chefe de governo na mesma pessoa, ele é tradicionalmente mais forte. Então, assim, e a questão por mais que eu concorde que haja crime de responsabilidade, e o que foi feito aí na última semana, no fim de semana agora, pelo presidente da República, mostra um pouco isso, né? Eu tenho minhas sinceras dúvidas se é o momento, se é o timing político para fazer isso, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que, de fato, é totalmente político, né? Não tem... O direito é só o ferramental, quase sempre, né? É só o ferramental para fazer isso, como foi feito no caso da Dilma, né? Todo mundo sabe, como você colocou, o problema da Dilma não eram as pedaladas, né? O que vai acontecer agora com o endividamento público possivelmente faz as pedaladas ficarem, né, no bolso. A Carolina Kim está perguntando qual a sua consideração da provável e iminente recessão mundial. Então, Carolina, eu não tenho nem elementos para avaliar isso do ponto de vista global, cara. Mas eu sei de uma coisa, isso certamente vai pegar no Brasil, né? A gente vai ter uma queda das commodities muito... Já teve, né? Muito acentuada. O petróleo, que é uma live que a gente pode falar depois sobre petróleo e Petrobras, despencou, né? Então, péssimo momento para você vender suas refinarias. Enfim, a gente vai ter possivelmente uma recessão global considerável. Aí, assim, né? Eu não quero aqui vender catástrofe. Pode ser que vire um pós-29. Hoje nós temos muito mais instrumentos que a década de 30 e o pessoal é muito mais vacinado. Desculpa na analogia. Para tratar disso. Mas eu acho, sinceramente, que ficaremos numa recessão forte. Mas não dá para saber ainda, cara. Essa é a verdade. Por mais que o feeling que eu tenho, pelo que eu tenho lido, não dá para saber. A gente não sabe como a China vai reagir, como a queda da demanda global vai incidir sobre a indústria na China, né? O Burger King na Espanha parece que demitiu 18 mil pessoas, alguma coisa assim, 8 mil. Né? O MGM, a rede de hotéis MGM já está falando que vai ter demissão, porque despencou, né? Imagina, Las Vegas está no chão, né? Ninguém está visitando Las Vegas. Que mais? Aqui, demissão voluntária com a empresa mesmo, no Rio de Janeiro, né? Enfim, é isso, assim, a coisa vai ser certamente pesada. Se vai ser uma hecatombe global, né? Espero que não. Até porque você sabe qual é o resultado da década de 30, né? Não, o resultado da crise de 29 é a década de 30, que para além da Grande Depressão deixou um saldo não muito positivo na história da humanidade. Mas enfim, não vamos ser tão pessimistas assim, porque realmente não tem elementos, entendeu? O que a gente tem é oportunidade. Oportunidade para repensar o papel do Estado na economia, oportunidade para repensar o Brasil na sua cadeia produtiva global. Então, veja, não dá mais para achar que a gente vai viver de exportação de ferro, soja e petróleo, entendeu? Não dá. A gente nem exporta petróleo, na real, só para deixar isso claro. Né? O nosso saldo é pequeno, se não me engano. Mas, enfim, a gente não pode viver de exportação de commodities, gente.
É claro que isso pressupõe reformas da nossa administração pública, reforma política partidária, reforma tributária, mas não dá. Assim, você vai... Porque assim, veja, se eu espero que as cadeias globais, né, logísticas globais, né, o comércio internacional volte, né, em algum momento. E se a gente não redistribuir os centros de produção, a gente vai estar à mercê de um outro problema. Aí o que vai acontecer? Você não tem autonomia agrícola, industrial, de serviços nas mais diversas regiões do planeta. Toda vez que uma região for afetada por aquecimento global, por doença, crise, vai todo mundo junto, porque você tem processos muito distantes, entendeu? Então é só ressuscitar o Celso Furtado, né, e pensar no desenvolvimento industrial brasileiro? Não, é muito mais complicado do que isso. O Furtado, infelizmente, a janela furtadiana ficou lá para trás. A gente tem que pensar como se inserir dentro do momento com a China, né? Mas, enfim, o que eu gosto de pensar agora são as oportunidades que a gente teria. A gente não tem pressão, o Poder Executivo está em outra, o professor está viajando. Estou bem ciente disso, entendeu? Tenho certeza que, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da conjuntura política, estamos no pior momento, né? Mas, enfim, né, a conjuntura muda, né, como já deu para perceber. Então, é bom ficar atento. Dilma me perguntando, grande Dilma, tudo bem? Professor, no início do ano, muito foi noticiado sobre uma sensível melhora na economia. Por que nós, enquanto sociedade consumidora, não sentimos essa melhora? O risco do Brasil seria um dos fatores? Então, na verdade não melhorou tanto assim, né? É o que a gente brinca, né, da fada da expectativa. Você teve um aumento, mas é um aumento... Claro, você tem que comparar, tipo, dezembro você tem que comparar sempre com dezembro do ano passado, dos outros anos, porque é um mês atípico, por conta do... Cada mês tem sua peculiaridade. A gente teve um aumento de consumo em dezembro, por conta do Natal, claro. Parece que ele não foi tão grande, tem gente que acha que é por conta que a Black Friday foi próxima, foi na última semana de novembro. Tem outras pessoas que acham que é um erro metodológico de análise, tem várias explicações. Mas a gente sabe que o Brasil, que isso não foi entregue pela economia, muito mais expectativa do que realidade, né? O risco Brasil. Então, veja, do ponto de vista numérico, talvez o risco Brasil não tivesse alto, né? O risco Brasil hoje é outro. Eu acho que a gente está num processo de reconfiguração global. Você pega crise China e Estados Unidos, a guerra comercial entre os dois, a questão do petróleo, né? Tem várias pontas abertas aí, os Estados Unidos tentando voltar à sua posição hegemônica geopolítica e tendo que brigar com novos atores ainda que não são tão fortes quanto eles, mas que dão um certo trabalho, como a própria China, a Rússia, enfim, a coisa já não estava muito bem, entendeu? Isso ajuda a explicar o porquê que a nossa economia também patina. A gente depende muito do mercado internacional, né? A pessoa, a Dilma corrigiu aqui, é sensível não, leve. Foi uma melhora leve, mas muito leve. E não ficou na gente, assim, quem tem de alguma forma salário atrelado, ganho atrelado fixo, dificilmente vê isso no primeiro momento, né? Tem que passar, tem um tempo todo, né? São tempos distintos do dinheiro até ele chegar na sua mão, né? O banco recebe primeiro, depois mais investimentos, aí primeiro a empresa paga esse passivo, os sócios das empresas vão querer ficar com na sua parte do bolo, e aí depois que a coisa começa a se distribuir, né? E enquanto a gente não tiver, por exemplo, aumento de emprego, dificilmente você vai ter um aumento salarial, né? Você tem mais demanda por emprego do que oferta de emprego, o salário tende a ficar estagnado ou baixar. Mas enfim, gente, mais alguma questão? Porque eu realmente ficar 2 horas aqui vocês são demais, viu? Ainda tem 33 almas aqui. Temos mais pessoas. Vocês sabem que meus alunos sabem, né? Que isso aqui é um problema já detectei gravíssimo. Que eu sou obrigado a acabar a aula porque o tempo da aula acaba, né? Aqui não. Gente, valeu, João Aquino aparecendo aí, dando os parabéns. Vê só. De nada, Carol.
Agradeço a participação de todos. Tem mais gente para fazer pergunta? Abração, Sabrina. Eu prometo que a próxima vai ser mais curta, tá? Vamos pensar em meia hora. Bruna de férias, né? Fazendo TCC em Portugal, né? Mas enfim. Valeu, Amanda. Vamos encerrar por aqui, senão eu mato todo mundo aqui de tédio, né? E a gente já pensa, sei lá, na próxima semana, hoje é terça, é possível que as aulas voltem online semana que vem, eu não sei se vai ser hoje, mas a gente remarca, sei lá, numa quarta-feira à noite, né? Nós temos outros afazeres aqui em casa também, mas a gente dá um jeito, talvez gravar vídeo seja mais fácil. Mas é isso, gente. E assim, sempre lembrando, tá? Isso é uma leitura. Tem várias outras. Procurem saber. Tem críticas à esquerda do que eu falei, tem críticas à direita, tem críticas ao centro, né? Ainda mais num momento de tanta incerteza. A melhor coisa que a gente pode fazer nessa hora é se informar. Tá bom? Tá joia? Muito obrigado a todos e todas. Foi um prazer, né? Obrigado pela paciência. E boa noite para vocês e a gente se fala, tá bom? Um grande abraço, gente.